Isaías 64, versículo 8 diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, Tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. A igreja pode repetir? Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Amém, queridos? Quando se fala de vaso e oleiro, né, nós nos lembramos, né? Nossa mente é remetida lá para Jeremias, capítulo 18, quando Deus fala para o seu servo ir até a casa do oleiro, né, descer a rua e a casa do oleiro e reparar a obra que ele estava fazendo. Então, é isso que vem à mente. Mas Isaías também, irmãos, ele faz essa comparação, né, com nós e o vaso, e Deus e o oleiro. Porque todos nós somos vaso, né, irmãos? Todos nós. Existem aqueles vasos que são vasos decorativos, que não se costuma colocar nada dentro, né? É um vaso muito bonito, mas é vazio por dentro, né, irmãos? Só serve mesmo para embelezar um ambiente, para mais nada. Não é assim, irmãos? Tem pessoas do mesmo jeito, né, irmão? Tão bonito por fora, mas por dentro vazio, não serve para nada, né, irmãos? Pessoas vazias. Existem aqueles vasos, irmãos, que são feitos para se colocar coisa, canetas, né, flores e dezenas de outras coisas, né? Inclusive, lá no antigo Israel, era costume, na verdade, no antigo Oriente, era costume pegar o vaso mais reles da casa e colocar grandes fortunas dentro, porque quando o bandido entrava na casa, via aquele vaso e dizia, aquele aí é desprezado, né? E ia para os vasos mais caros da casa. E, inclusive, Paulo faz uso disso e diz que nós temos esse tesouro, ou seja, o Evangelho, o Espírito Santo, em vasos de barro, não é, irmãos? Para que a glória seja dele e não nossa. Então, tem aqueles, irmãos, que são vasos úteis, mas também tem os vasos inúteis, não é? Que são úteis apenas para colocar lixo, vaso para honra e vaso para desonra. Todos nós, irmãos, somos vaso, né? Fomos feitos para receber alguma coisa, não é, irmãos? Para receber, para ser cheios de alguma coisa, a não ser aqueles que são de fato vazios. Aí eu pergunto a você, meu irmão, que tipo de vaso você é? Você é um vaso útil ou um vaso inútil? Você é um vaso que está cheio da glória de Deus, ou você é um vaso que está cheio do mundo, cheio das coisas seculares? Irmãos, falando sobre isso, certo pastor, irmãos, ele fez um estudo em Jeremias 18 sobre o vaso e o oleiro, e ele ficou encantado com aquele estudo, e ele desceu, né? Na verdade, ele subiu, foi ao centro da cidade, nesses lugares de artesanato, e foi ver a feitura de um vaso por um oleiro. E chegando lá, ele viu todo aquele processo e ele ficou encantado novamente. Ele disse, tudo que a Bíblia diz realmente é como o oleiro faz aqui. E ele chegou perto do oleiro, né, se apresentou, disse, eu sou um pastor, e a Bíblia tem uma analogia de determinada forma. Aí ele pergunta, né, para o oleiro, né, qual é a maior dificuldade para se fazer um vaso? Qual é a maior dificuldade? E ele pensava, não é, que o homem ia dizer a extração do barro, não é? Ou talvez é a feitura final, são os detalhes. Mas olha só o que é que o oleiro disse. Ele disse que a coisa mais difícil na feitura do vaso não é moldá-lo, mas é fazer o barro se render. Olha só, irmãos, é fazer o barro se render, porque o barro ele resiste, por isso é preciso quebrá-lo, né? Porque o barro, meu irmão, você vai moldando e ele vai tomando a forma que ele quer. Aí o oleiro não quer, né, que o vaso tenha a forma que ele quer, então ele quebra e faz de novo. Você está entendendo, irmãos? E aí, meus queridos, fica a questão para nós: será que nós temos nos rendido a Deus para que Ele faça de nós o que Ele quer? Ou a gente costuma continuar, né, reclamando com o oleiro e dizendo, olha, oleiro, eu não quero desse jeito, eu quero do meu jeito. Aí eu pergunto a você, quem vence é o barro ou o oleiro? Não precisa responder, porque você já sabe, o supremo oleiro, ele trabalha em nós. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Então, meus queridos, por causa da nossa não rendição, nós passamos por dores,
por perdas, por frustrações, por desafios constantes, porque, meu irmão, parece que tudo ao nosso redor fica sem sentido, sem propósito. Tem um propósito. Sabe por quê, meu irmão? O Senhor está querendo que eu e você nos rendamos a Ele, à feitura dEle. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Então veja só, meus queridos, será, meus amados, que esse oleiro, ele sabe o que está fazendo? Será que ele colocou o barro, né, na roda lá e ele simplesmente disse assim, o que sair, saiu? Ou ele tem algo em mente? Eu vou dizer para você, meu irmão, quando Deus nos pegou para nos moldar, ele tinha algo em mente. Você está entendendo, meu irmão? Nada com Deus é desproposital ou despropositadamente. Nada com Deus é assim. Ele tem um propósito e Ele tem um propósito na sua vida. Nós somos um barro e Ele é oleiro e Ele está trabalhando em nós. Amém, irmãos? E hoje eu quero falar sobre a feitura do vaso, né? E a experiência do oleiro em fazer este vaso. Amém, irmãos? E aí eu pergunto... E eu vou perguntar de novo no final da pregação, você está disposto a se entregar a este processo ou você vai continuar resistindo e Deus te quebrando? É uma pergunta retórica, não é? Mas eu vou falar, meus queridos, a respeito desse processo de Deus. O primeiro processo, meus queridos, é o de extração do barro. Amém, irmãos? É o de extração e limpeza do barro. Ou seja, irmãos, quando o oleiro ele vai trabalhar no vaso, ele vai lá, né, onde tem a região onde tem aquele barro específico que ele precisa trabalhar, ele vai com a enxada, né, com o enxadeco, bate lá, tira uma porção, leva para casa e ali ele faz o trabalho de limpeza. Ele mete água, ele amassa para tirar as pedrinhas, as impurezas. Você está entendendo, irmãos? Deus, quando Ele nos retira do mundo, irmãos, Ele retira de uma maneira forte. Sabe por quê, meu irmão? Ele quer que você esteja totalmente longe das coisas do mundo. Ele não te quer ligado ao mundo. Você está entendendo, meu irmão? Então, assim como o oleiro faz com o vaso, quando ele vai lá, ele te tira totalmente do mundo. E aí ele começa a dar uma certa amassadazinha para poder tirar as impurezas. Você está entendendo, meu irmão? E aí onde está a questão, meus queridos? Muitos crentes ficam só nessa fase da limpeza, porque não querem se livrar das coisas do mundo. É Deus amassando, tirando a pureza, a impureza, tirando os resquícios, e o crente continua insistindo, não, eu quero essas impurezas na minha vida, e aí continua nesse processo. Mas eu quero que você observe, irmãos, o que está em João, capítulo 15, versículo 2, o Senhor disse assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, Ele o limpa, para que produza mais fruto. Olha só, irmãos, pastor, mas aqui o Senhor está falando de árvore e os seus ramos, mas tem muito a ver, meu irmão, porque o processo é o mesmo. Quando a árvore ela está para dar fruto, o avicultor vai lá, não é, e limpa. Ou seja, tira as impurezas, tira as folhas mortas, tira os pequenos fungos que começam a nascer nos galhos. Você está entendendo, irmãos? E ali ele limpa para que... Diga assim, produza mais fruto. Olha só, para que produza mais fruto. Então você está entendendo, irmãos, porque existem algumas coisas dolorosas na sua vida. Você está entendendo, meu irmão? Porque Deus não quer você da maneira que você veio. Ele quer transformar você. É verdade, meus queridos, o que algumas pessoas dizem não é um versículo bíblico, mas ele tem muito a ver no contexto bíblico, que o Senhor chama, vinde como estáis. Isso não é um versículo bíblico, mas é o contexto do evangelho. Venham como você está. Amém, irmãos? Porém, ele diz o seguinte: venha e não peques mais, porque ele começa a retirar de nós aquilo que não é do agrado dele. Dói, machuca, não é bom, incomoda, mas é para o teu bem, porque ele quer te fazer um vaso de honra. Você está entendendo, meu irmão? E a gente continua insistindo, mas só isso aqui, Jesus é tão pouquinho. Meu irmão, pode ser pouquinho no começo, mas o pecado, meu irmão,
sem alusão àquela igreja, mas é como uma bola de neve, né? Você solta uma pedrinha, ela vai, a neve vai. Daqui a pouco está uma grande. Não é assim, meu irmão? O pecado é desse jeito. Nada contra aquela igreja lá. Mas você está entendendo como é que é a questão do pecado? É só um pouquinho, Senhor, mas é só hoje. Mas, Senhor, tu me conheces, tu sabes o meu desejo, como é que é, essas coisas. Meu irmão, quando Deus te tira, Ele te limpa. Amém, queridos? Então, permita essa limpeza na sua vida. Não fique lutando com o supremo oleiro. Fique lutando, não. Você vai perder sempre, porque a vontade soberana é do oleiro. Irmãos, em que você precisa ser purificado? Qual área da sua vida você precisa ser purificado? Ou purificada? Em qual área? Porque quando nós falamos, a gente vem logo em mente pecados sexuais. Mas existem tantos outros pecados que passam despercebidos e não se nota. É ou não é, meu irmão? E nessa noite o Senhor, Ele está nos colocando diante do espelho para que nós possamos ver a verdade e contemplar aonde eu tenho que deixar Deus me purificar. Amém, irmãos? Na verdade, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que estar puros diante dEle. Amém, meu irmão? E é Ele que vem para fazer essa obra em nós. Assim como o oleiro, Ele vai amassando o barro para tirar as impurezas, assim Ele faz conosco. E aí eu pergunto, você está disposto a ser purificado e purificada? Ou você quer permanecer da mesma maneira? Porque parece ser bom, né, irmãos? Estar entre dois mundos, né? E querer o melhor dos dois mundos, o melhor da igreja, o melhor do mundo. Irmão, isso é puro engano. Porque quando nós estamos com os pés nos dois mundos, na verdade estamos inteiramente no mundo obscuro. Você está entendendo, meu irmão? Porque com o Senhor não tem meio termo. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é um Deus zeloso e Ele tem um ciúme santo por você. Ele não quer te dividir com ninguém. Ele quer exclusividade na sua vida. Então, irmão, você está disposto a ser purificado? Se entregue a esse processo de limpeza. Porque tem uma outra fase, irmãos. Depois que Deus nos tirou do mundo e nos purificou, agora é necessário que Ele nos faça maleáveis, porque depois, irmãos, que tem esse processo de limpeza, o oleiro, ele vai trabalhando com o barro de tal forma que ele fique maleável para poder ser moldado. Você está entendendo, irmãos? Como é que ele faz isso? Irmãos, olha só, ele pega, meus amados, e vai fazendo um movimento com as mãos de tal forma que o vaso ele vai tomando a forma que ele quer. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Olha só o que é que o Senhor disse para nós. Tiago capítulo 1, versículos 3 e 4. Irmãos, as provações, eles nos moldam conforme a vontade de Deus. Pastor, que palavra é essa? Quer dizer que o que vai me moldando são as provações. Observe o que o nosso irmão Tiago disse: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz... Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A provação, irmãos, é que vai nos moldando. Você sabe muito bem que cada provação que você passa, você sai mais crente. É ou não é, meu irmão? Você sai com alguns resquícios, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, uns certos... arranhões, né? Que às vezes são necessários para que a gente aprenda, mas a gente sai mais crente e a gente sai mais sábio de cada provação. Então, irmãos, observe e encare cada um desses desafios na sua vida como uma oportunidade de crescimento. Você está entendendo, meu irmão? Assim como o oleiro, ele coloca o vaso, ele vai alisando o vaso de tal forma, ali da forma. Meu irmão, ele usa as provações para fazer assim com você. Amém, meus queridos? Porque quando a gente vem para Jesus, meu irmão, a gente vem brabo, querendo converter todo mundo. Não é assim, meu irmão? E bota o dedo na cara dos outros e diz: olha, venha para a igreja, você vai para o inferno. Mas as provações, né, meu irmão, vai moldando. Aí a gente já chega mais humilde na pessoa, já entende mais, né? As outras pessoas dizem assim: olha, é o seguinte, Jesus, Ele pode mudar você. As provações têm esse poder. É ou não é, meu irmão? Tem gente que parece sirina lá, até brabo que só. Aí Deus coloca num redemoinho. Depois que passa, meu irmão, é uma pessoa calma como foi Moisés. Não é, irmãos? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso do mundo. Não é assim, meu irmão? Não é desse jeito, meus queridos? Mas na sua juventude... na sua juventude...
Na sua juventude ele matou um homem. Amém? Mas depois da provação, 40 anos no deserto e 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro, viu? Depois daquilo, o homem mais manso do mundo chegou diante de Ramsés, que cresceu com ele, né? Chegou diante de Ramsés. Ele nem falou, né? Na verdade foi Arão. Não é, meu irmão? Pensa num homem calmo, porque a aprovação tem esse poder. Você está entendendo, meu irmão? E aí eu pergunto a você, como é que você reage a essas situações na sua vida? Você fica brabo que só, querendo descontar, ser vingativo. Meu irmão, não faça isso não, porque essas provações são justamente para testar você, para mudar e moldar você conforme Deus quer. Você está entendendo, meu irmão? Olha, meus queridos, eu vou dar um testemunho pessoal muito pequeno, mas quando eu era também brabo, né? Quando eu não era cristão, e principalmente quando eu tomava alguns ilícitos, é que eu ficava brabo. Pense no siri na lata, não é? Eu apanhava mais do que batia, mas pensa nunca para buscar briga quando estava, né? Inclusive na academia do Kung Fu não era conhecido por ser um bom artista marcial, mas deixemos isso para lá, né? Então eu apanhava mais do que batia, mas eu buscava muita briga e não sei o quê. Qualquer coisa me esquentava e eu falava. Irmãos, eu gostava de uma banda chamada Iron Maiden. E quem falava mal contra essa banda, e às vezes meus amigos, eles sabiam disso, eles diziam um comentário assim sobre desse negócio, mesmo era confusão na certa. Houve vezes de eu sair no braço com alguém, porque falou mal da minha banda preferida. Você está entendendo, meu irmão? Aí quando eu vim para Jesus, meu irmão, Jesus me moldou, Jesus me trabalhou, e às vezes tem momentos, meu irmão, que a pessoa me afronta e eu fico assim, meu Jesus, quem sou eu na fila do pão, né? Porque antigamente eu estava bem na frente, agora eu estou lá atrás, né? A pessoa se exalta e fala e me xinga e não sei o quê. Teve um até que me chamou de molenga, você é um molenga. E depois, quando os ânimos se acalmaram, eu disse, meu irmão, eu prefiro ser molenga do que pegar você e engolir, né? Porque, às vezes, na raiva, não é assim, meu irmão? Pô, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que isso aconteceu? Não é porque Ricardo é bonzinho, porque eu sou o pior de todos. Sabe por quê, meu irmão? É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando em nós, meu irmão. É a aprovação, é a situação. Deixa as provações te ensinarem para que você saia mais forte e mais firme. Diga glória a Deus, irmãos. Aceite essa situação, essa provação como parte do processo de Deus para te moldar. Amém, irmãos? Mas olha só, esse não é o processo final, nesse processo todo de modelagem, melhor dizendo, do vaso. Amém, queridos? Ainda tem uma outra parte que é a modelagem do vaso. Amém, queridos? Então veja só, irmãos, o que é que a palavra de Deus nos diz. Romanos capítulo 9, versículo 21. Ou não tem um oleiro poder sobre o barro para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Irmãos, depois, quando o barro já está maleável, né? O supremo oleiro, que tem poder de fazer como ele quer, ele dá a forma. Você está entendendo, irmãos? Ele dá a forma do vaso. Ainda não está completo, mas ele já dá a forma. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? É Deus que forma a tua vida. Amém? Não é como você quer. Às vezes você idealiza uma coisa e Deus dá outra. Você está entendendo? Aí você diz, mas Deus, eu queria aquilo. Mas Deus diz, não, a vontade soberana é minha. Eu sou o oleiro. Eu quis te fazer dessa forma. Você está entendendo, meu irmão? De repente Deus fez de você um vaso daquele bonito, com um gargalo pequenininho, né? Não tem esses vasos bonitinhos, né? Com um gargalo pequenininho, a barrigudinha assim, né? Aí você diz, ah, Senhor, mas eu queria um bracinho de xícara assim. Aí Deus diz, mas eu sou o oleiro, eu te quero dessa forma. Você está entendendo, meu irmão? Ele dá a forma, porque é como disse o apóstolo Paulo, não tem o oleiro poder sobre o vaso para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Deus te escolheu para vaso de honra e para estar como Ele quer e não como você quer. O culto que você presta a Deus, você pensa, eu estou entregando ao Senhor o meu melhor, amém, mas é conforme Ele quer. Você está entregando o seu melhor, mas é conforme Ele. Amém, queridos? É Ele que efetua em nós tanto o querer como o realizar, como está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 11. É Deus que efetua em vós tanto o querer como o realizar. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Não é Deus se submeter à nossa vontade, não, meu irmão. Entenda isso. Eu sei que você tem planos, tem projetos, mas Deus sabe o que é melhor para a sua vida. E o plano
plano dele para você é sempre melhor. Você não entende, você não sabe, você não vê, mas simplesmente é o melhor para você. Confie, se submeta à vontade de Deus, deixa ele te moldar nesse vaso de honra que ele quer que você seja. Amém, irmãos? Então você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Se você não sabe, meu irmão, busque. Amém, queridos? Na sua vida material, na sua vida espiritual, você tem que buscar Deus, qual é o propósito para a minha vida. Amém, irmãos? Porque também você pode servir a Deus, também não, você deve servir a Deus na sua vida física, na sua profissão, com aquilo que Deus colocou na sua mão. Você está entendendo, meu irmão? Deus quer que você trabalhe, então busque o propósito de Deus, não é, irmãos? E deixa Deus moldar o seu caráter e o seu destino. Diga glória a Deus, irmãos. Mas olha só, meus queridos, Deus tirou o barro lá, né, do lamaçal, Deus limpou, aí Deus amoleceu, Deus deu forma, mas ainda falta outra coisa. Porque o barro ali, né, o vasozinho está lá, mas ele ainda está muito molenga. Você está entendendo, meu irmão? Ele não tem firmeza ainda. Então é necessário enxugar, amém? Para que ele tenha resistência. Você está entendendo, irmãos? E Deus nos prepara para que nós possamos resistir às batalhas do dia a dia. Deus nos prepara. E através justamente disso, das provações, do mover dele, ele nos prepara para que nós possamos enfrentar os nossos inimigos. Efésios capítulo 6, versículo 13, olha o que é que diz a palavra. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecerdes. A minha versão é diferente, permanecerem firmes, mas dá na mesma. Você está entendendo, meu irmão? Terminado tudo, é para que você permaneça firme, mas nós precisamos tomar as armaduras de Deus. E você sabe, né, que aqui em Efésios tem lá toda a armadura, capacete da salvação, couraça da verdade, o cinto da justiça e por aí vai, né? A espada do Espírito, o escudo da fé, né? Então essa armadura Deus te deu para que você possa enfrentar o inimigo, porque a tua luta não é contra teu irmão, a tua luta não é contra a pessoa do teu trabalho, a tua luta não é contra as pessoas que te cercam, a tua luta é contra os principados e potestades, e para esses nós só podemos vencer com as armaduras de Deus. E Deus nos prepara, meus queridos irmãos, uma outra analogia que ele faz sobre a nossa vida, né? Além de nos chamar de vaso, né? Além de nos chamar de noiva, ele também nos chama de soldados. Não é assim que está na palavra, meu irmão? Cada um de nós somos soldados, e como soldados nós temos aprendido de Deus para poder lutar nesta batalha. Quem quiser saber um pouco mais, pode comprar meu livro, Nos Meandros da Batalha Espiritual. Fique à vontade, você vai aprender muito. Mas, irmão, você vai crescer em Deus. Amém, irmão? Você vai aprender de Deus e você vai enfrentar o capeta cara a cara e não vai ter medo, porque o teu general, ele é poderoso e ele está com você. Inclusive, a Bíblia diz, irmãos, lá em Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 12, né, versículo 13, melhor dizendo, ele diz que o Senhor, ele despojou os principados e potestades lá na cruz. Ele tirou todas as armas do diabo contra você. O diabo tem armas. O diabo, ele é poderoso para as pessoas do mundo. Para você que pertence a Deus, ele não tem poder algum. Você pode enfrentá-lo. Amém, meu irmão? Você tem que estar alinhado com Deus. Amém, meu irmão? Você tem que estar, né, vinculado ao trono da graça. Eu não disse veiculado, eu disse vinculado. É a graça contigo e você com a graça. Você tem que estar sentado no colo de Deus, no trono da graça. O inimigo não tem poder sobre você. Você está resistente. Então, irmãos, né, depois que Deus faz todo esse processo, ele enxuga, né, deixa o vaso enxugar para que tenha resistência para suportar as coisas do mundo. Aí eu pergunto, meu irmão, você tem resistido às tentações? Ou você tem caído? Você é presa fácil? Você cai como mosca? O diabo não é nem necessário fazer muita coisa, é só fazer assim, você cai. Ou você é resistente, o inimigo soa, o inimigo fica irado, trinca os dentes e não consegue derrubar você. Se você é assim, diga glória a Deus, meu irmão, porque Deus tem te preparado para isso, para esses embates da vida. Nada pode derrubar você se você realmente está com Deus. Você está preparado para o dia mau? Porque aqui o texto diz que nós temos que resistir ao dia mau. E o dia mau, meu irmão, não é um dia de 24 horas. Você está entendendo, meu irmão? O dia mau não é um dia de 24 horas, é um período
Muitas vezes nós atravessamos esse período, é um período mal, né? Do dia mal. Você está pronto? Você tem que ter reserva. Sabe as 10 virgens, né? As 5 que não eram loucas, né? Elas eram preparadas, né? Me lembrei agora dos funk que tem por aí. As preparadas, né? Elas tinham azeite de reserva. Não é assim, meu irmão? Eu e você temos que ter esse azeite de reserva. É comunhão com Deus, intimidade com o Espírito Santo. Para quando o dia mal chegar, você está com sua lamparina acesa. Você vai passar por este dia mal. Talvez a lamparina, né, vacile aqui e ali, né? O óleozinho está lá no final, mas tem óleo. É você com Deus e Deus com você. Aí você vai resistir até o final. Amém, irmãos? Irmãos, depois de nós sermos moldados, né? E depois que nós já estamos secos, já estamos resistentes, nós ainda não estamos prontos. Ainda tem a prova final. Nós precisamos, né, ter o toque final. E o toque final, sabe qual é, irmãos? É justamente a fornalha de fogo. Diga assim: eita! Fornalha de fogo. Cada crente, meu irmão, que tem intimidade com Deus, entra numa fornalha. Você sabia disso? Cada crente entra numa fornalha, meu irmão. A fornalha é uma situação tão tremenda, que você diz: dessa eu não saio. Mas Deus sempre vai te tirar. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus tem um propósito com isso. Não veio dele, mas ele permite para trabalhar você, para dar o toque final, para você ser o vaso de honra que Deus quer. Amém, irmãos? Porque essas provações nos purificam e nos fortalecem, dando o toque final. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Olha só o que aqui diz a palavra, irmãos. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, quando o ouro ele é retirado da terra, ele vem impuro, ele vem misturado com outros metais não nobres, e ele é colocado numa fornalha, né, dentro de um negócio chamado de cadinho, que é uma coisa que dá assim meio como uma gota, e aí, irmãos, aquele temperatura altíssima derrete o ouro e destrói todos os outros metais que estão junto com o ouro. Você está entendendo, irmão? E o ouro fica 18 quilates, 24 quilates, 24 não, 25, né? 25 quilates, um pouquinho a mais, né? Sei lá qual o quilate mais adiantado, mas existe isso, irmãos, é preciso passar pela fornalha. E aí eu pergunto a você está passando pela fornalha? Se você ainda não passou, você vai passar. Porque é a fornalha que vai dar o toque final na sua vida. Você está entendendo, irmãos? E uma vez, irmãos, eu fiz uma pesquisa e eu vi uma coisa muito engraçada que acontece lá em Israel. Engraçada no sentido de ser interessante. Quando o vaso ele entra na fornalha, né? Ele é colocado lá e de vez em quando o oleiro ele dá uma olhadinha para ver se o vaso está ok. Aí sabe o que é que ele faz? Ele puxa aquela bandeja e vem o vaso, né? Já vem quente, com a molesta, porque está muito quente. Aí sabe como é que ele sabe que está no ponto? Ele pega uma pequena vareta e dá uma lapadinha. E se ele dá uma lapada e bate fofo, pof, tá pronto? Não. Bota lá de novo. O som, meu irmão, é que diz se está pronto ou não o vaso. Você está entendendo, irmão? Aí ele puxa de novo e dá um... Opa, subiu uma nota. Mas ainda não é o total. Bota lá de novo e toma fornalha. Aí quando ele puxa e dá um... Agora... Irmãos, isso acontece na vida da gente. A gente está na fornalha, irmão, aí Jesus puxa, e quando ele dá uma batidinha, a gente, mas Senhor, como é que pode? Volta para a fornalha. Né, irmão? Aí toma fornalha de novo, aí daqui a pouco você, Jesus, muito obrigado, mas Jesus, pelo amor de Deus, me tira da fornalha de novo. Aí você lá na fornalha, aí daqui a pouco quando ele lhe puxa, você está, glória a Deus, Jesus, eu já entendi o teu propósito, pode botar na fornalha, porque eu sei do teu propósito. Aí Deus diz, agora sim, é a nota certa. Você está entendendo, meu irmão? Então se você está na fornalha, dê a nota certa, glorifica a Deus, porque Deus está no controle da tua vida. Ele não vai deixar você sozinho nessa fornalha. Por um período, por um prazo, para que
te dar o retoque final que Ele quer. Aí você sai lindo, meu irmão. Você sai totalmente preparado e resistente. Faltando, sabe o que, meu irmão? Uma pinturazinha, uns detalhes que Deus vai dar quando a gente chegar lá. Diga glória a Deus, irmãos. Mas por enquanto, meus queridos, o fogo ele vai redefinir a nossa fé. Você está entendendo, meu irmão? O fogo ele vai nos dar tanto purificação quanto fortaleza. Então, irmãos, olha essa fornalha em que você está e começa a glorificar a Deus, porque Deus está trabalhando na tua vida. Amém, meu irmão? Porque é nesse ponto, quando a gente glorifica a Deus, confiando nele, que a gente está pronto para sair da fornalha. Amém, meu irmão? Ao invés de reclamar, ao invés de dar oh meu Deus, como eu sofro, aí Jesus, opa, fornalha de novo, tá batendo fofo. Você está entendendo, meu irmão? Agora quando você diz, Senhor, a fornalha está quente, está saindo fumaça pelos ouvidos, mas eu glorifico a Deus porque eu sei que tu estás no comando. Amém, meu irmão? E você vai ver Deus na sua vida, e você vai ver você sair da fornalha da forma como Deus quer. Amém, queridos? Então, meus amados, ao longo dessa mensagem, você viu que você é um vaso, que eu sou um vaso. E Deus nos tem preparado para receber esse recipiente maravilhoso que é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele precisa de um vaso de honra. Você está entendendo, meu irmão? Para habitar. E esse vaso de honra sou eu e é você. O oleiro divino, ele está trabalhando em nós, irmãos, com amor, com paciência, com propósito, em todo esse processo. Irmãos, se entrega a esse processo. Os irmãos, se lembra lá no começo que eu disse que o oleiro falou para o determinado pastor que a coisa mais difícil no moldar o vaso é fazer o barro se entregar, né? Ficar maleável, deixar o oleiro trabalhar. Então se entrega, meu irmão, se rende a Deus. Amém, queridos? Eu, como ministro de louvor, né, eu sempre ouvi muito ministros de louvor das antigas, né, dizer assim, que a maneira de nós nos entregarmos é no coração, mas tem manifestações externas, né? De você levantar as mãos, não é assim, meu irmão? Quando você está entregue assim naquele momento de louvor, você não levanta as mãos, não é assim? Você sabe quando a gente faz esse mesmo movimento na nossa vida, quando alguém vem nos assaltar. Não é assim, meu irmão? Ou quando o policial, não estou comparando não, tá? Misericórdia. Mas assim, quando o policial vem e diz assim, encosta na parede, qual é a primeira coisa que você faz? Levanta as mãos. Por quê? Diga assim, porque você está... Diga assim, porque eu estou dizendo que eu estou entregue. Não tenho armas, não é assim, meu irmão? Então, para com Deus, faça isso. Amém? Não... Também, né, externamente, quando o louvor estiver sendo ministrado, mas no coração, levante as mãos para o Senhor e diga, Deus, eu estou entregue a Ti. Eu não tenho resistência a Você. Quando a gente levanta a mão para alguém que vem armado para nós, é dizendo, eu não resisto a Você. Pode levar o que quiser. Não é assim? No caso do policial, dê uma revista completa, me bota de cabeça para baixo, eu estou rendido. Não é assim, meu irmão? Então faça assim com Deus. Entregue-se totalmente, se renda a Deus. Deixa Ele moldar você a maneira dele, porque o momento de sair da fornalha é chegado na tua vida. Quando você dá a nota certa, quando Deus dá um toquinho, você diz, glória a Deus, que eu tenho um Deus maravilhoso e que não me deixará nessa situação. Amém, irmãos? Irmãos, Deus não destrói por completo, Deus molda. Você pode dizer glória a Deus? Ele poderia muito bem, um vaso que não quer se entregar, ele jogar fora, né? Um barro que não quer se entregar e pegar outro. Não, meu irmão, ele não faz isso com você. Ele não joga ninguém fora, ele pega você e trabalha, e vai trabalhando, e vai moldando, vai jogando uma águazinha, uma pancadazinha e tal, até você ficar flexível e ter o resto do processo, né? Dele te dar forma, te colocar na fornalha para você dar a nota certa. Então se entrega ao Senhor, meu irmão. Deixa Deus fazer esse mover na sua vida, amém? Você está pronto, meu irmão, para esse processo de Deus? Se você está, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus.